Bom, no finalzinho da aula sobre ondas estacionárias, faltou mostrar uns dois slides e eu vou aproveitar e também comentar de uma animação que é bem prática de enxergar essas ondas estacionárias, né? Aqui, lembrando que é a solução para para as ondas estacionárias, e aqui a solução veio originalmente de duas ondas com a mesma amplitude, mesmo número de onda, mesma frequência angular, só que com velocidades de propagação opostas, né, em sentidos opostos, né? Então, aí fazendo a conta, a gente chega nessa equação, e essa equação é uma equação de uma onda estacionária. Tá? Então, eu tenho aqui um fator que é a nossa amplitude, vai ter uma amplitude que vai ser independente do tempo, e aqui vai ter um termo oscilatório que só depende do tempo, né? Então, deixa eu mostrar aqui essa animação para vocês. Essa animação é interessante que a gente consegue ver essas ondas planas. Então, aqui tem uma onda azul, ela está indo para a direita, e uma onda laranja indo para a esquerda, né? Aqui são os nós, aqui é a resultante, que é uma onda plana. Os dois nós, então tem essa oscilação aqui, né? Então aqui é um ventre, né? Para enxergar melhor isso aqui, ó. E essa aqui, então vamos lá. Esse é o primeiro, exatamente o primeiro harmônico, segundo, terceiro, vamos pegar esse aqui, por exemplo. E veja aqui que ele dá a frequência, dá o período, a velocidade dessa onda, comprimento de onda, amplitude, veja que vai diminuindo aqui, ó. Que vai aumentando o comprimento de onda. E vai alterando também a frequência, porque a velocidade é constante. Então vamos pegar esse harmônico aqui. Então vamos enxergar o seguinte, as duas extremidades elas estão fixas, tá? Então peço duas extremidades fixas. Então tenho esse nó e tem esses nós no meio. 1, 2, 3, 4. Tem 4 nós além das extremidades fixas. Aqui eu vou tirar essa onda resultante e vamos enxergar o seguinte, ó. Vamos pegar um pouco mais devagar, ó. Vamos imaginar essa onda. Ela tá vindo, então essa onda laranja está vindo aqui para a esquerda. E quando ela colide, vamos supor, com a parede, vamos supor que tem uma parede, a onda que está vindo para a direita ela volta. Está vindo para cá agora. Tá? Então essa soma dá exatamente um nó nesse ponto, né? Se pensar a mesma coisa nesse outro ponto, que essa a onda azul está indo para a direita, na hora que ela colide com a parede, a onda laranja aparece do lado de baixo aqui. E como resposta, né, como resultante, eu tenho essa situação aqui dos nós nas extremidades, né? Então, na hora que você fixa dos dois lados, você tem dependendo da frequência, você tem as ondas estacionárias, né? No caso, seriam as frequências naturais de oscilação, né? Então, isso acontece como eu mostrei agora nesse PowerPoint, né? Que é exatamente essa imagem que tem no Halliday. Então, com essa extremidade fixa, está vindo uma onda aqui para a esquerda, na hora que ela colide contra essa extremidade fixa, essa parede, ela como se sumiria aqui e apareceria do lado de baixo. E essa soma, então, dessas ondas senoidais indo para a direita e para a esquerda, que formam exatamente essa imagem que a gente tem, que é exatamente aquilo que a gente enxerga quando tem uma corda presa em das duas extremidades, né? A gente tem esse movimento aqui. Então aqui seria o primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Interessante que mostra aqui também os outros valores, né? Então só para deixar bem claro essa informação, então uma onda presa, no caso que a gente está estudando, uma onda presa entre duas extremidades, vai ter modos normais de vibração que vão estar relacionados com essa frequência. Mas se tiver um oscilador externo, como foi o caso que eu mostrei no simulador do PET Colorado, esse oscilador externo ele vai impor a frequência do próprio oscilador, né? Então, ao impor essa frequência, uma frequência qualquer, essas ondas elas vão ser formadas, só que não vão formar ondas estacionárias. Tá? Essa é a grande diferença.
para formar ondas estacionárias, elas têm que estar na mesma frequência de oscilação, né? Na mesma, que são chamados modos normais de vibração, né? Que os modos naturais de vibração. Tá? Então eu coloco aqui, essas ondas são geradas, né? Num caso de numa ressonância, elas acabam sendo geradas e acabam sendo amplificadas. Então no violão, um caso clássico, né? Quando você tem uma caixa de ressonância que vai amplificar essa vibração e vai amplificar essa vibração das ondas sonoras, a gente vai conseguir ouvir muito bem o som do violão, né? Fazendo uma analogia, que é o caso para o sistema massa-mola, né? A gente tem também a mesma situação, quando a gente tinha o sistema massa-mola forçado. Na hora que se aplicava uma força externa periódica, dê uma olhada lá nas notas de aula, a frequência, a solução dessa equação é dada pela frequência do oscilador, da força externa. Tá? Então você pode impor uma frequência qualquer aqui do oscilador. Só que ela só vai responder, assim, só vai responder da maneira, a troca de energia só vai ser mais coerente quando essa força externa ela for exatamente igual à frequência natural do oscilador. Tá? Então vamos dizer, é um caso muito semelhante com esse aqui, né? Aqui quando você tem uma corda, você tem como se tivesse infinitos osciladores, né? Então você tem N osciladores, N por um número muito grande. Aqui no sistema massa-mola você tem apenas uma frequência natural, né? Aqui você tem N frequências naturais, então você tem N frequências naturais, aqui você só tem uma frequência natural. Então isso só para fechar essa última transparência, esse último slide, do que é o que é importante, então, que essa frequência, quando ele entra em ressonância, você tem as ondas estacionárias, mas você pode impor também uma frequência externa. Tá? Nos exercícios, na maior parte dos exercícios, você vai ter, a gente vai explorar exatamente as frequências naturais, mas é importante que vocês saibam que é possível impor frequências diferentes das naturais, só que daí elas não vão formar essas ondas estacionárias. Então esse que é o ponto final aí para discutir, que não foi bem no finalzinho da aula, eu queria deixar claro para vocês.